Glória a Deus, glória a Deus, que esse louvor possa ter tocado no seu coração, que essa palavra, a palavra do Senhor possa ter ido de encontro a você nessa tarde, que essa adoração possa ter chegado ao céu e ser revertida em bênçãos de Deus para a sua vida, amém, meu irmão e minha irmã? Que bom aí, eu estou vendo bastante pessoas entrando aí, glória a Deus, pessoas novas nos assistindo aí. Que bênção, glória a Deus pela sua vida, seja bem-vindo no nosso meio, seja bem-vindo e que Deus possa abençoar você tremendamente nessa tarde aqui, com o poder e a graça do Espírito Santo de Deus, amém? Agora eu queria fazer uma oração para você, pela sua família, orar agora pelas suas necessidades. Eu queria que você pegasse na mão aí da pessoa que está do seu lado aí, para que juntos nós possamos orar e que você possa receber a graça do Espírito Santo de Deus aí na sua casa, aonde você está. Eu creio que o Espírito Santo pode te visitar agora, aí na sua casa, aí onde você está, e que ele pode tocar nas suas necessidades. Então feche seus olhos agora, eu quero orar por você e pela sua família agora, abençoar, declarar o poder de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus eu oro agora pela vida de cada um dos teus filhos agora. Eu coloco diante do Senhor cada lar, cada família, Senhor. E eu quero, Deus querido, colocar diante do Senhor a necessidade de cada um agora, Senhor. Eu oro pelas necessidades, pelos pedidos. Eu oro, ó Deus querido, porque o Senhor conhece cada coração, cada família, cada lar que está aqui nos assistindo agora, Senhor. O Senhor sabe que cada um tem pedido ao Senhor, e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Eu quero declarar as portas abertas, amém, nesse tempo de dificuldade. Eu quero declarar o milagre do, amém, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que tudo aquilo que, ó Deus, eles necessitam, eles estão, amém, pedindo ao Senhor, eles receberão, Senhor, que a resposta do Senhor é certa e garantida, Senhor. Ó Espírito Santo, vai de encontro, amém, agora, Senhor, e abençoa a vida de cada um dos teus filhos, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado nessa tarde, amém, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, amém, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a provisão de Deus em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, você é abençoado, guarde isso no seu coração. O Senhor te ama, você é amado do Senhor, você é abençoado do Senhor, você é guardado pelo Senhor, você é protegido de Deus e você é mais do que vencedor, você é abençoado e um abençoador em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu queria entrar agora, ministrar a palavra do Senhor. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, porque eu creio que Deus vai falar com você nessa tarde. Amém. Olha, essa palavra aqui, eu quero confessar para os irmãos, eu ouvi essa palavra, e essa palavra aqui, na semana inteira, Deus falou poderosamente comigo através dessa palavra. E eu orando, o Espírito Santo de Deus me direcionou a compartilhar com você isso, porque isso aqui foi tremendo quanto Deus falou comigo através dessa palavra, e é uma palavra voltada para esse tempo que nós estamos vivendo aqui agora. Então eu quero que você também desfrute daquilo que Deus liberou sobre minha vida, que você também possa desfrutar disso na sua vida através dessa palavra. Então, essa palavra, o tema dela é 3 tipos de tempestades, que ele fala aqui sobre 3 tipos de tempestades que nós passamos nas nossas vidas. Então olha só, nós estamos sempre aí orando, sempre falando com os irmãos, ministrando para os irmãos, falando para nós que nós devemos orar, que nós devemos buscar o reino de Deus, pedir para que a vontade, o reino de Deus venha, para que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas, para que seja feita a vontade dele aqui na terra. Por que que nós temos que sempre estar pedindo isso? Por que que nós temos sempre que clamar, desejar
que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, que o reino de Deus venha aqui na terra. Até nessa semana aí nós tivemos aí esse episódio aí entre o presidente e o ministro lá, e tem muita gente alvoroçada, muita gente ficou triste, muita gente criticando, muita gente envolvida nisso de uma forma intensa, né? Então, e muitas vezes as pessoas ficam tristes porque elas estão esperando com que as coisas melhorem, e muitas vezes ao invés das coisas melhorarem, as coisas estão piorando. Então eu e você como cristãos, nós devemos ter algo bem claro dentro de nós. Por que nós devemos pedir a vontade de Deus e o reino de Deus? Porque somente quando a vontade e o reino de Deus se manifestar nessa terra, é que as coisas irão melhorar, irão muito bem. Não estou aqui querendo ser profeta de caos, não. Eu creio que nós vamos viver um tempo bom ainda aqui no Brasil, nós vamos viver um tempo de milagres, um tempo de prosperidade, eu creio nisso sim. Mas no mundo em que nós vivemos, esse mundo vai de mal a pior. Por isso que nós devemos clamar para que, Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então nós vivemos em um mundo caído, um mundo que está longe da presença de Deus, um mundo que está longe, distante, que escolheu viver distante de Deus. Então há muita coisa aqui nessa terra que é feita aqui nessa terra, que não é a vontade de Deus. Tem muita coisa acontecendo hoje nos nossos dias que não é a vontade de Deus. Então nós devemos clamar, pedir sempre a isso. Por isso que eu e você devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu e você devemos estar cheios da palavra de Deus. Porque para que nós possamos romper, para que nós possamos ter forças, para que nós possamos crescer e avançar em meio às dificuldades, às tempestades, às adversidades e sermos vencedores nela. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 34, versículo 19. Salmo de número 34, versículo 19. A Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vou repetir para você, Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então olha só, a palavra de Deus está falando aqui que todos nós vamos passar por tribulações. Muitas são as aflições. Então a palavra de Deus está falando que muitas tribulações, tempestades, dificuldades, problemas, nós iremos passar aqui nesse mundo. Mas ele está falando aqui, mas o Senhor de todas as livra. De todas as aflições o Senhor vai nos livrar. Por quê? Porque ele está falando aqui, olha, muitas são as aflições do justo. Eu e você somos justos. Nós somos justos não porque nós somos bons, não, nada disso. Nada disso. Um dia eu andava aflito comigo mesmo. Eu tinha uma grande preocupação dentro de mim, porque eu olhava para mim e eu lia a palavra de Deus, falando que dos justos, o justo viverá pela fé, o justo o Senhor abençoa, o justo irá reinar com Cristo, e eu ficava muito preocupado com isso, porque olhando para a minha condição, eu não me achava justo, e isso era um motivo de desânimo para mim. Por quê? Porque por mais que eu tentava ser justo, eu não conseguia ser justo. Mas até que um dia alguém ministrou uma palavra de Deus para mim, alguém trouxe, através do Espírito Santo de Deus, trouxe luz na minha vida. Que nós não somos justos porque nós somos merecedores. Nós somos justos por causa de Jesus. Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos justos. Nós estamos justificados diante de Deus. Quando eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados por Ele. Então aqui eu posso dizer
que eu hoje sou justo, não porque eu me acho justo, mas porque o Senhor Jesus nos justificou. Então, eu e você somos justos. Então olha só, mas mesmo assim a palavra de Deus, sendo justos, mesmo assim a palavra de Deus está dizendo que nós vamos passar por problemas e tribulação, mas você tem que ter uma convicção dentro de você, uma certeza que Deus vai te livrar no meio das tribulações, no meio das angústias, no meio das dificuldades. Deus é com você. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, a Bíblia diz assim, João capítulo 16, versículo 33, se você quiser anotar aí, se você quiser acompanhar aí, diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós podemos aprender com esse versículo aqui? Olha só, uma coisa nós podemos ter convicção e certeza, o mundo nunca terá paz. Vou repetir, o mundo nunca terá paz. Sabe por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia também diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então o mundo em que nós vivemos é um lugar de dificuldade. Então nós vamos passar por aflições. Olha só, Jesus está dizendo que no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições, nós vamos passar por tempestades, por dificuldades nesse mundo. Outra certeza que esse versículo nos dá e que eu e você podemos ter é que só em Jesus é que nós vamos encontrar paz. Então quero dizer para você, a paz que você tanto almeja, a paz que você tanto busca, a paz que você que você tanto deseja, só em Jesus. Nós vamos encontrar paz só em Jesus. Olha o que ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Então olha só, Jesus, ele nos proporciona paz para que eu e você possamos enfrentar todas as tempestades e todas as dificuldades. Está faltando paz aí na sua vida? Busque a Jesus. Você ainda não tem paz, tem buscado paz e alegria em alguma coisa e não tem encontrado? Então é tempo de você buscar a Jesus, é tempo de você ir até aos pés do Senhor Jesus. Clame a Ele, busque por Ele e Ele vai te dar a paz. Então deixa eu falar para você, como nós nesse mundo nós vamos ter aflições, dificuldades, problemas, tempestades. Eu quero dizer para você que existem vários tipos de problemas, de dificuldades, de tempestades que nós passamos. Existem diferentes tipos de problemas. Eu posso estar passando por um problema e você pode estar passando por um problema totalmente diferente do meu, o outro pode estar passando por um problema totalmente diferente de mim e de você. Então existem vários tipos de problemas. Nem todos os problemas são iguais. Nem todas as ferramentas também para nós lidarmos com os problemas são iguais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos vários tipos de problemas. Vamos pegar aí os estados do Brasil aí. Então, por exemplo, São Paulo, um estado que nós moramos aqui, ele tem, aqui pelo menos na região onde nós moramos, nós temos um grande problema com enchentes. Numa determinada época do ano chove muito e as enchentes aqui prejudicam muito o estado de São Paulo. Por exemplo, se você for lá para o Nordeste, eles não têm esse problema com enchentes, mas eles têm um problema ao oposto da gente. Qual que é o problema deles? Eles sofrem problema com falta de água, com seca. Então, por exemplo, aqui os governos têm que ficar fazendo piscinões, os governos têm que fazer tubulações, os governos têm que ficar procurando medidas para poder lidar com esse problema das enchentes. No Nordeste eles já não têm esse problema. O problema lá deles é diferente. O problema deles é o quê? Falta água. Eles gostariam muito de ter muita água sobrando lá, mas eles não têm. Se você vai para o sul do Brasil, qual que é o problema do sul do Brasil? O frio. Lá é um lugar muito frio, faz muito frio lá no sul, diferentemente daqui.
Então, cada um tem um tipo de problema. Agora, em cada problema há uma maneira diferente de lidar. Então, por exemplo, lá no Nordeste eles não precisam fazer piscinão, porque o piscinão para eles lá não vai adiantar muita coisa. Lá eles precisam fazer o quê? Cavar poço, procurar água, dar um jeito de trazer água para lá. Aqui nós precisamos dar um jeito de escoar a água daqui. Então, cada um tem o seu problema. Agora, biblicamente falando, eu queria mostrar para vocês alguns tipos de tempestades, né? Cada um tem um problema diferente como lidar. E muitas vezes você está passando por um problema, por uma tempestade na sua vida, por algo, por alguma dificuldade, e você muitas vezes não está sabendo como lidar com isso, como resolver esse problema. Mas eu queria falar sobre 3 tipos de tempestades que nós enfrentamos, e às vezes você pode estar encaixado dentro de um desses tipos de tempestade, e você pode tomar uma atitude correta, usar a ferramenta correta para você sair desse tipo de tempestade que você está passando ou está vivendo. Então eu queria começar falando sobre a vida de um homem, sobre Jonas. A Bíblia fala de Jonas. Talvez você já esteja familiarizado com a história de Jonas. Se você ainda não está familiarizado, eu queria que você depois pegasse a Bíblia e lesse lá na Bíblia, no Velho Testamento. Tem o livro de Jonas ali e conta a história de Jonas. Então, Jonas, ele era um profeta. Ele era um servo de Deus, era um profeta. E Deus tinha dado uma missão para Jonas. Jonas deveria pegar e ir até uma cidade chamada Nínive e levar uma mensagem que Deus tinha mandado para aquele lugar. Deus ordenou a Jonas que fosse para essa cidade. Só que Jonas fez ao contrário. Jonas, quando ele recebeu essa direção de Deus, ele tomou uma atitude não muito legal, não muito boa. O que Jonas fez? Ele não aceitou. E a Bíblia diz que ao invés dele ir para Nínive, que ficava do lado de cá, ele foi para Tarsis, que era 4 vezes de distância, ao contrário da cidade de Nínive. Então o que ele aconteceu? Jonas, ele não aceitou o propósito que Deus tinha dado para ele, ele não aceitou a missão que Deus tinha dado para ele. Jonas, então, ele estava indo para um lugar totalmente oposto do que Deus tinha falado para ele. Agora, eu quero perguntar para você, quando Deus te dá uma direção, Deus te dá uma missão, Deus te dá uma ordem e você vai ao contrário daquilo que Deus tinha ordenado para você, como é que nós chamamos isso? Como é que se chama isso? Quando você vai contra aquilo que Deus determinou para você. Isso se chama desobediência. Então ali Jonas, ele desobedeceu a Deus. Ele foi ao contrário da direção que Deus tinha dado para ele. Agora, vamos parar para discernir um pouquinho sobre Jonas, né? A cidade de Nínive, os ninivitas naquela época, era um povo terrível. Era mais ou menos igual o Estado Islâmico hoje. Era um povo bruto, um povo violento, um povo que destruía nações, matavam crianças, matavam jovens, matavam velhos. E por incrível que pareça, a semelhança hoje, a cidade de Nínive, hoje, nos dias de hoje, fica numa cidade chamada Mussum, lá no Iraque. E por incrível que pareça, hoje, até pouco tempo, a cidade de Mussum era dominada pelo Estado Islâmico. Imagine você hoje no lugar de Jonathan. Deus chega para você e fala, olha, vai até, compra uma passagem, vai até lá em Mussum e vai pregar para o Estado Islâmico. Vai lá e prega para eles, porque eu estou dando uma ordem para que eles se arrependam e se convertam. Vai lá então você que está me assistindo aí e prega para eles. Então nós temos que ter um pouquinho de misericórdia de Jonas também, né? Porque não foi fácil para ele. Mas
O que aconteceu? Ele foi ao contrário, ele não queria ir, porque ele não gostava daquele povo. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele tomou um barco para ir para Tarsis. E quando Jonas estava no meio do caminho, a Bíblia diz que Deus levantou uma grande tempestade. E o barco começou a querer afundar, e a Bíblia diz que a tripulação daquele barco ficou completamente com medo, ficaram ali desesperados, e eles começaram a invocar os deuses deles, e a Bíblia diz que Jonas estava dormindo. De repente o chefe do barco chegou e acordou Jonas, e chegou em Jonas e perguntou de onde ele era, o que ele estava fazendo, aonde que ele ia, quem que era o Deus dele, quem que era o povo dele. E a Bíblia diz que Jonas pegou então e confessou para eles, falou: olha, essa tempestade está acontecendo por causa de mim. Essa tempestade aqui está acontecendo porque Deus mandou eu ir para Nínive, e eu peguei o barco de vocês e estou indo para Tarsis. E aí eles perguntaram para Jonas: olha, o que nós devemos fazer então? Ele falou: olha, joga eu no mar. A única solução para vocês não morrerem nessa tempestade que eu causei, que é culpa minha, é vocês jogarem eu no mar. E a Bíblia diz que eles então jogaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe, e esse peixe engoliu Jonas. E a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias dentro do estômago daquele grande peixe. Agora imagine você ficar 3 dias e 3 noites dentro do estômago de um peixe. Imagina, irmãos, como que deve ser horrível, né? Imagina o cheiro, imagina o que não tinha dentro daquele peixe. Imagina lá, algas, o cheiro de peixe terrível, coisas mortas ali, algas envoltas na cabeça de Jonas. Não quero nem imaginar a dificuldade que Jonas estava passando ali. Mas por quê? Porque ele desobedeceu. Estava em desobediência a Deus. Então olha só que o que eu acho mais impressionante nessa história, sabe o que é? É que Jonas, ele ainda conseguiu ficar 3 dias. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias dentro daquele peixe. Imagine só, irmãos, que coisa horrível você ficar 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. É inimaginável isso, né? Mas mesmo assim, quando ele foi engolido, Jonas ainda ele não mudou a sua atitude. Mesmo diante de uma tempestade, diante de um problema, diante de uma dificuldade, sentindo lá a morte, mas ele ainda demorou 3 dias para ele tomar uma atitude com respeito àquela tribulação, àquela tempestade que ele estava passando. O que aconteceu? Lá em Jonas capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz então que depois de 3 dias Jonas orou. Olha só, Jonas orou a Deus, e Jonas fez uma oração pedindo de arrependimento, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia a Deus, pedindo a graça de Deus, que se Deus o livrasse daquela situação, ele então voltaria e faria a vontade de Deus. Sabe o que me chama a atenção? É que tem muita gente que passa por tribulações, por tempestades, por dificuldades, porque resolveram estar em desobediência à vontade de Deus. Muitas vezes Deus te chamou para algo, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus já te mostrou qual é o propósito dele, qual que é a vontade dele para a sua vida, e muitas vezes você vai contra a vontade de Deus. Quantas pessoas não fazem como Jonas? Vão contra a vontade de Deus para a vida delas, e vão fazer aquilo que dá na cabeça, vão fazer aquilo que muitas vezes não é a vontade de Deus. E muitas vezes o que acontece? Como Jonas, ficam dias, meses e até mesmo anos vivendo uma dor criada pela uma tempestade, uma dor criada pela desobediência, e só
só se arrependem quando a dor da desobediência se torna menor do que a dor do arrependimento, se torna maior do que a dor da vontade de voltar a fazer a obra de Deus. A dor, sabe, da desobediência é muito grande, meus irmãos. Viver fora do propósito de Deus para a sua vida não é algo bom. Isso vai causar uma dor profunda. Isso vai causar uma dor muito grande em você quando você sai fora do propósito e da vontade de Deus para a sua vida. Isso vai te destruir. Isso vai causar problemas terríveis e aflições na sua vida. Então eu quero dizer para você nessa tarde, se você está vivendo uma tempestade na sua vida, por conta de você desobedecer ao chamado, ao propósito, à vontade de Deus para a sua vida, quero dizer para você que há esperança para você. Como é que Jonas saiu dessa tempestade? Como é que Jonas saiu dessa tempestade que veio sobre a vida dele por conta da desobediência? A Bíblia diz que Jonas orou e se arrependeu. Então olha só, Jonas saiu da tempestade se arrependendo. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele voltou a fazer a vontade de Deus. Então olha só, meu irmão, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que anda longe dos caminhos do Senhor, você que está longe aí, que um dia Deus te chamou, Deus te comissionou, Deus te abençoou, Deus moveu na sua vida e Deus mostrou os propósitos, os planos dele para você, e hoje você está fora da vontade de Deus, hoje você está andando no curso do mundo, ou muitas vezes está andando segundo aquilo que você pensa, e muitas vezes segundo aquilo que você acha. Quero dizer para você, e você está passando por momentos de tempestade, momentos de tribulação, se arrependa, ore, fala com Deus, volte-se para a vontade de Deus. E lá em Jonas capítulo 2 a Bíblia diz que Jonas fez uma oração de arrependimento e que se alinhou novamente ao propósito de Deus. A Bíblia diz que Jonas, ele falou: Senhor, se o Senhor me livrar da onde eu estou, dentro desse peixe, eu quero dizer ao Senhor que eu vou para Nínive e eu vou fazer a tua vontade. A Bíblia diz que na hora o peixe colocou Jonas, vomitou a Jonas lá na praia de Nínive, da onde que era o centro da vontade de Deus. Então olha só, Jonas, ele entrou na tempestade por desobediência, mas saiu da tempestade por arrependimento e consagração a Deus. No capítulo 3 de Jonas, a Bíblia diz, no versículo 1, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Olha só, após Jonas ter se arrependido e voltado e se consagrado novamente a Deus, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor. O que é isso? O que nós com isso? Olha só, Jonas, ele criou uma tempestade na vida dele por desobediência e saiu da tempestade por arrependimento e consagração a Deus. E o que aconteceu? Deus deu uma segunda chance a Jonas. Olha que tremendo, que poderoso isso, né? Olha só, quando eu e você nos arrependemos, voltamos para Deus, nos arrependemos de termos desobedecido a Deus e nos voltamos a Ele e nos consagramos novamente a Ele, Deus nos dá uma segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance. A Bíblia diz que Deus voltou à comunhão que tinha com Jonas e o propósito que Deus tinha na vida de Jonas foi concluído. Então quando você se arrepende, você se consagra e você volta, o Senhor cumpre o propósito que Ele tem na sua vida. Quero dizer para você que está vivendo tempestade por conta de desobediência, eu quero dizer para você, Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus que quer te abençoar. Deus é o Deus que quer te levar de volta ao propósito dele para a sua vida. Então creia nisso. Se livre dessa tempestade. Agora,
Nem sempre as tempestades que nós passamos é fruto de desobediência. Não é só o desobediente que passa por tempestades, nem sempre. Vamos ver um segundo aqui, exemplo aqui. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. O que aconteceu aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35? A Bíblia diz que Jesus tinha pregado a tarde inteira, estava ali na beira da praia pregando, ensinando as pessoas, curando os enfermos, trabalhando a multidão. De repente, quando chegou a tardezinha, Jesus pegou e chamou os discípulos. Abre aqui para mim, Marcos 4,35. A Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos e falou para os discípulos: olha, vamos passar para outra margem, vamos para o outro lado do rio. E a Bíblia diz que os discípulos obedeceram ao Senhor Jesus. Eles então, a Bíblia diz que eles entraram dentro do barco e saíram ali juntamente com Jesus, e outros barcos, a Bíblia diz que outros barcos estavam com ele e acompanharam ele. Eu pergunto para você, os discípulos estavam ou não estavam dentro da vontade de Deus? Sim, os discípulos eles estavam ali dentro da vontade de Deus, eles estavam fazendo aquilo que Jesus tinha determinado para eles fazer. Olha, vamos entrar dentro do barco e vamos passar para outra margem. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam atravessando o rio, Jesus foi deitar e dormir, e ali tinham homens experientes, pescadores experientes, Pedro, João, eles eram pescadores experientes, a maioria deles. O que aconteceu? Quando eles estavam no rio, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. E olha só, pescadores, eles têm experiências em passar por tempestades. Mas a Bíblia diz que a tempestade ali era muito grande, a tempestade que tinha se levantado contra eles, ao ponto do medo tomar conta deles. Eles estavam morrendo de medo, eles estavam apavorados, talvez, por eles nunca terem visto uma tempestade ou vivido uma tempestade como aquelas. Então olha só, mas eles estavam dentro da vontade de Deus, sim ou não? Eles estavam, por quê? Porque Jesus é que tinha dado a ordem para eles entrar no barco e atravessar o rio. E uma grande tempestade se levanta. O que aconteceu com eles? Eles ficaram com tanto medo que eles voltaram e se viraram para Jesus. No versículo 38 a Bíblia diz que eles viraram para Jesus, acordaram Jesus e disse: mestre, tu não se importa que estamos perecendo? Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu queria falar duas coisas que você não pode fazer no meio da tempestade. Quando você estiver passando por uma tribulação, quando você estiver passando por problemas, quando você estiver passando por dificuldades, duas coisas você nunca deveria fazer. Primeiro, nunca acredite e nem diga que Deus não se importa com você, que Deus não te ama, que Deus não está com você no momento em que você está passando essa tempestade. Nunca diga isso. Os discípulos chegaram em Jesus e falaram: olha, mestre, você não está se importando? Talvez você já tenha até dito isso. Ah, eu estou passando por esse problema, parece que Deus não se importa comigo, parece que Deus não está nem aí para mim, parece que Deus não me ama. Nunca diga isso. Por quê? Isso é uma reação de quem está com medo. Essa é uma reação carnal. Jesus sempre se importa com você, Deus está sempre com você. A palavra de Deus diz que Deus nunca te abandona. Aleluia. Segunda coisa, eles disseram para Jesus: não te importa que pereçamos? O que aconteceu? Eles estavam tão envolvidos, estavam no meio de uma situação difícil, e eles estavam envolvidos pelo medo. Eles acharam que a tempestade que eles estavam passando era maior do que Jesus.
Eles deixaram de acreditar na palavra de Jesus e passaram a acreditar nas circunstâncias. Olha só que terrível isso. Jesus tinha falado, olha, vamos no barco e vamos até o outro lado da margem. Mas no meio da tempestade, eles acharam que eles iam morrer. Eles não creram na palavra de Jesus. Então, olha só, Jesus disse, olha, vamos para o outro lado. E eles deveriam o quê? Acreditar na palavra de Deus. Então, olha só, deixa eu te falar uma coisa para você. Muitas vezes a tempestade faz você tirar os olhos de Jesus. Muitas vezes no meio da tempestade o diabo vai agir com imagens, com situações para você tirar os olhos de Jesus ou do que aquilo que Jesus falou e prometeu para você. Então nunca olhe para as circunstâncias, se firme na palavra de Deus, se firme naquilo que Jesus está falando. Sabe por quê? No meio da tempestade, a tempestade ela nos faz visualizar o pior. Ela faz a gente ver o pior por causa do medo. O medo em nossa mente pinta imagens terríveis. Então olha só, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade no centro da vontade de Deus. Agora, no versículo 39, olha o que está escrito no versículo 39, aí de Marcos capítulo 4. Diz assim, deixa eu ler para você. Olha só o que diz aí. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então olha só, o que Jesus deu? Jesus aqui no meio da tempestade, ele deu uma aula poderosa para os discípulos e dá uma aula poderosa para mim e para você. O que Jesus fez? Jesus no meio da tempestade, ele deu uma aula de exercício de autoridade espiritual. Olha só, os discípulos com medo de morrer, Jesus levanta no meio da tempestade e lança uma palavra, acalma-te, cessa, para a tempestade. Olha só, eles entraram no meio de uma tempestade no centro da vontade de Deus. Eles estavam no centro da vontade de Deus e entraram no meio da tempestade. E como que eles saíram dessa tempestade? Através do exercício da autoridade espiritual. Sabe, eu e você, quando nós estamos dentro da vontade de Deus para as nossas vidas, o poder de Deus é sobre nós, a graça do Senhor Jesus é sobre as nossas vidas. Então olha só, se você tem convicção de que você está no centro da vontade de Deus, o que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã? Às vezes você tem que exercer a autoridade que Deus deu para você. Às vezes você tem que lançar uma palavra e contra as circunstâncias. Jesus, ele deu a nós autoridade espiritual. Sabe, lá em Marcos capítulo 11, Jesus, versículo 23, Jesus, ele disse que se nós crêssemos em nosso coração, se nós falássemos às montanhas e acreditássemos de todo o coração naquilo que nós declaramos, aquilo que nós declaramos aconteceria. Então olha só, a autoridade espiritual, você tem que usar, exercitar. Jesus falou à tempestade. Deixa eu te falar uma coisa importante que você precisa aprender. Todas as vezes que você estiver no meio de uma tempestade, no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, no meio de uma tribulação, essa tempestade, essa dificuldade, essa tribulação, esse problema, ele vai estar falando com você. E você também deve falar com esse problema, com essa situação.
Muitas vezes a tempestade vai estar falando com você, olha, as coisas vão piorar, olha, as coisas não vão dar certo, olha, as coisas vão ficar ruins, olha, você não vai suportar, olha, isso vai te destruir. E você tem que voltar e falar com a tempestade, lance a palavra com a autoridade que Deus te deu. Eu vou vencer, eu sou mais que vencedor, eu sou abençoado, o Senhor é comigo, grandes coisas Deus vai fazer, eu vou vencer porque Deus é quem me dá a vitória. Declare! Declare a palavra de Deus, use a autoridade de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A maior tempestade que você deve falar, que você deve lançar a palavra de Deus, que você deve se levantar contra, é aquela tempestade que está dentro de você. Muito maior que a tempestade que você está enfrentando externamente, é aquela tempestade que está dentro de você. É a tempestade da agitação interior, é a tempestade da ansiedade, é a tempestade do medo que ronda o seu coração. Um grande exemplo disso, que vivia isso e sabia lidar com isso, é o rei Davi. Davi, se você pega os salmos de Davi, Davi está lá falando, aquieta minha alma, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, nele eu estou seguro, nada pode me deter. Davi falava com a sua alma, falava interiormente para a alma dele. Muitas vezes as tempestades exteriores são resultado das tempestades interiores. Então você deve se levantar, você deve liberar uma palavra sobre essa tempestade. Então olha só, Jonas passou por tempestade, por dificuldade, por tribulação, por aflição, por estar em desobediência. Os apóstolos e Jesus ali com Jesus, eles estavam no centro da vontade de Deus e passaram por tempestade. Jonas se arrependeu e voltou para o propósito de Deus, se consagrou a Deus. Os apóstolos, Jesus ensinou eles, no meio da tempestade, estando no centro da vontade de Deus, você deve falar, você deve liberar, você deve crer na palavra de Deus, naquilo que Jesus falou. Não naquilo que as circunstâncias estão dizendo, mas naquilo que Jesus falou. Então eu quero dizer para você, use a palavra no meio da tempestade. Amém, meu irmão? E a terceira tempestade, terceiro exemplo de tempestade que eu quero falar para você, está lá em Atos capítulo 27, no finalzinho do livro de Atos, a Bíblia fala sobre Paulo. Paulo, a Bíblia diz ali que Paulo ele estava preso, foi preso por pregar o evangelho. Paulo ali, ele se tornou um prisioneiro. E a Bíblia diz que Paulo estava na Cesareia e ele tinha que ser levado, pediu, como ele era um cidadão romano, ele pediu para ser levado para Roma, para falar com o rei, para ser julgado lá em Roma. E a Bíblia diz que ele estava sendo levado para Cesareia. Olá, irmãos, caiu aqui a live, mas nós já estamos de volta, amém? Então, retomando aqui aquilo que nós estávamos pregando, estávamos falando. O que aconteceu? A Bíblia diz que Paulo, então, ele está lá em Atos capítulo 27. Então, Paulo estava sendo levado, foi ser levado para Roma. E a Bíblia diz que Paulo, ele foi levado no barco, e a Bíblia diz que eles saíram ali da onde eles estavam, passaram por alguns lugares, e quando eles chegou a um determinado lugar, a Bíblia diz que Paulo, ele era profeta de Deus, e Paulo falou ali com o capitão da guarda, falou com o chefe do barco também, que eles já tinham enfrentado umas dificuldades, e Paulo chegou e falou profeticamente, falou, olha, que eles não deveriam sair daquele lugar, porque eles iam enfrentar problemas se eles saíssem dali. Só que o que aconteceu? No versículo 11, a Bíblia diz que
Paulo, por ele não ser autoridade naquele momento, por ele ser um prisioneiro, a Bíblia diz que eles não acreditaram em Paulo. E a Bíblia diz que o capitão ali da guarda conversou com o chefe do barco, e o chefe do barco resolveu sair. Eles não creram na palavra que Paulo tinha declarado para eles. Não creram naquilo que Paulo tinha falado. Muitas vezes pode acontecer com você. Muitas vezes você está dentro de um barco, está junto com pessoas, está caminhando com pessoas, e você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, e muitas vezes você vê que as coisas não estão indo bem, que as coisas podem dar errado, e você fala e as pessoas não te ouvem. E foi o que aconteceu com Paulo. Lá, eles então começaram a ir, e no meio do mar, a Bíblia diz lá no versículo 20, que por causa da desobediência daqueles homens, por não obedecerem aquilo que Deus tinha mandado Paulo falar, a Bíblia diz que eles começaram a enfrentar uma grande tempestade, uma terrível tempestade. A Bíblia diz que tinham essa tempestade e ela tinha a força de um tufão. O negócio era coisa terrível. E a Bíblia diz que por causa dessa tempestade, todos ali já estavam desesperados, perderam o ânimo, perderam as forças. E a Bíblia diz que todos ali já achavam que iam morrer. Todos ali tinham uma convicção de que iam morrer, que iam naufragar. A Bíblia diz que eles ficaram aproximadamente 14 dias naquele mar revolto, naquela tempestade, sem ter luz, sem ver o sol, sem ver a lua, sem ver as estrelas. E eles já estavam perdendo o ânimo, que nem conseguir comer eles não conseguiam. Então olha só, mas a Bíblia diz que no versículo 22 aí, de Atos capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo se levantou e Paulo deu uma palavra para eles. A Bíblia diz que Paulo disse, olha, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque um anjo apareceu para mim, um anjo do Senhor apareceu para mim, e ele diz que nós vamos vencer, que nós vamos perder só o barco, nós não vamos perder a vida de ninguém. No versículo 24, Paulo volta a falar novamente com eles, e Paulo diz, olha, não temas. Não temas, porque Deus nos poupou a vida. No versículo 25, Paulo volta a falar com eles, olha, confie em Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso nos fala de uma coisa, nos fala do quê? De que nós devemos perseverar na fé. Paulo, ele enfrentou uma tempestade não por desobediência, nem por estar no centro da vontade de Deus, mas ele enfrentou uma tempestade por causa da desobediência de outras pessoas. Paulo, ele enfrentou dificuldades e problemas por causa da desobediência de outras pessoas. E Paulo, diferentemente de Jesus ali, quando ele deu uma ordem ali, a Bíblia diz que aquela tempestade cessou na hora. Paulo, diferentemente disso, ele não teve uma resposta no mesmo momento. A resposta de Paulo não foi imediata como a de Jesus. Demorou alguns dias para Paulo obter aquela resposta. E o que Paulo tirou dessa tempestade? O que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo no meio de uma tempestade que não era culpa dele, que era culpa de outras pessoas? Que nós devemos perseverar. Eu quero dizer para você que está passando por uma tempestade, por uma dificuldade, por uma luta, por um problema que não foi você que causou, você não está desobedecendo a Deus, você tem convicção que está no centro da vontade de Deus, e você tem certeza que você está
pessoas. Pode ser às vezes porque o seu marido tomou uma decisão errada, pode ser porque às vezes o seu patrão tomou uma decisão errada, pode ser que alguém tomou, o seu sócio tomou uma decisão errada, e isso gerou uma tempestade na vida de você. Eu quero dizer para você, não temas, não desista, não para, tenha bom ânimo. Persevere, por quê? Porque Deus é com você. Amém. Então, esse tipo de tempestade, quando é causada por outras pessoas, eu quero dizer para você, tenha bom ânimo. Não temas, não fique com medo, não desista, porque confia em Deus. Por quê? Porque Deus é contigo e Deus vai tirar você dessa tempestade. O apóstolo Paulo, ele perseverou, mesmo não tendo a resposta na hora. A resposta de Paulo demorou um pouquinho mais, mas mesmo assim ele perseverou, e ele perseverando, ele recebeu o livramento de Deus. A Bíblia diz que tinha 276 pessoas naquele barco, e Deus entregou essas 276 vidas nas mãos do apóstolo Paulo. Então olha só, perseverar na fé, confiar em Deus, ficar firme, não retroceda, não retroceda, fique firme, tenha bom ânimo, persevere, porque Deus vai te abençoar, mesmo que a tempestade que você está vivendo não foi causada por você, foi causada por outras pessoas. Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Olha só, é importantíssimo você entender, é importantíssimo você saber que a tempestade que Jonas, o que nós podemos aprender agora, e quero que você guarde bem isso, que você aprenda com isso, que a tempestade que Jonas enfrentou foi por causa da desobediência. Os discípulos, eles enfrentaram uma tempestade em meio à perfeita vontade de Deus. Paulo enfrentou a tempestade por causa da desobediência de outras pessoas. Agora, olhando para esses três tipos de tempestades, nós vemos que em todas as três, as estratégias foram diferentes para cada uma delas. Então Jonas, a tempestade de Jonas era por causa da desobediência. O que Jonas fez? Se arrependeu. A tempestade que Jesus e os discípulos enfrentaram não foi por causa da desobediência. Eles estavam no centro da vontade de Deus. O que eles fizeram? Usaram a autoridade espiritual. Eles declararam a palavra. Jesus declarou a palavra. Usou a autoridade que Deus tinha dado. Paulo, a tempestade que Paulo enfrentou por causa dos outros, ele perseverou na fé. E o que é interessante, e com isso eu quero encerrar nessa noite essa palavra, o interessante é que Jonas, ele chegou no lugar de destino dele. Jonas, ele enfrentou a tempestade, ele usou a ferramenta correta para aquela tempestade, e a Bíblia diz que ele chegou no destino dele, chegou em Nínive. Jesus e os discípulos, olha só, eles estavam no centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando eles passaram aquela tempestade, quando eles chegaram do outro lado, havia um propósito de Jesus e os discípulos estarem indo ali. Eles chegaram na cidade dos Gadarenos e ali havia um endemoniado. Talvez eles enfrentaram aquela tempestade porque os demônios não queriam que eles estivessem ali. E eles chegaram até ali e aquele endemoniado, aquele homem, aquele jovem foi liberto. Jesus foi até ali para cumprir um propósito, libertar aquele jovem do poder dos demônios. Então olha só, eles chegaram ao destino e ao propósito de Deus, usando a palavra. E Paulo, ele também chegou no destino dele, olha só, mesmo enfrentando a tempestade por culpa de terceiros, mas Paulo, ele perseverou e ele chegou em Roma, chegou no destino aonde Deus tinha traçado para ele.
Olha, cada um chegou no seu destino enfrentando as tempestades, sabe? Quero dizer para você, nessa tarde, você que está passando por algum tipo de tempestade, você que está passando por algum tipo de provação, de tribulação, que está enfrentando algum problema, que está enfrentando alguma dificuldade, quero dizer para você, ore, peça estratégias, peça direção a Deus, sabe? Medite sobre que tipo de tempestade você está vivendo. Talvez a tempestade que você está vivendo hoje não se encaixe em nenhuma dessas 3 tempestades e seja uma tempestade totalmente diferente daquilo que nós falamos aqui. Então Deus tem a ferramenta certa para você vencer essa tempestade. Então busque a Deus, clame ao Senhor, peça para Ele te dar a estratégia certa, a maneira correta, para que você possa vencer essa tempestade. Tenho convicção de que Deus vai falar com você e de que Deus vai te dar a ferramenta certa para você vencer essa tempestade que você está falando. Hoje nós estamos vivendo uma tempestade. Estamos vivendo aí a tempestade do coronavírus. Não estamos vivendo essa tempestade porque nós queremos ou porque nós estamos em desobediência a Deus, mas nós estamos vivendo essa tempestade por causa de outros. Então, qual é a nossa atitude diante dessa tempestade? Perseverar em oração, perseverar na fé. Creia que esse vírus não vai te pegar, creia que Deus te guarda, que Deus é quem te guarda, creia que a tua casa é protegida, creia, declare isso, use a palavra ao seu favor, porque nós vamos vencer essa tempestade nesse tempo. Amém. E depois nós vamos juntos nos alegrar em Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar, que você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora, quero abençoar você e que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração nesse tempo em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos agora, entrego essa palavra do Senhor. Amém. Que essa palavra possa ter falado no coração de cada um, que essa palavra possa ter confortado o coração de cada um dos teus filhos, amém. Que essa palavra possa ter abrido os olhos dos seus filhos com respeito às tribulações, às dificuldades, os problemas em que cada um tem enfrentado nesse tempo, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor continue falando, que o Senhor dê as ferramentas corretas, que cada um esteja a atitude correta para lidar com as tempestades da vida e que, para o final, cada um alcance o destino e o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Pai, eu abençoo os teus filhos, declaro a bênção, o poder e a graça do Senhor, amém, sobre a vida de cada um, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, Pai, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que você tenha uma semana extremamente abençoada, que esses dias de dificuldade, de tempestades, de lutas sejam abreviados na sua vida e que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém. É isso que eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja abençoada, seja abençoado, tenha uma semana de bênção e de vitória e beijo no coração, fica na paz, Deus te abençoe, compartilhe essa palavra em nome de Jesus, fica com Deus e até a próxima em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.